As relações bilaterais entre o Brasil e a Venezuela estão sendo retomadas em alto nível a partir da eleição de Lula. Elas sempre enfrentaram pressões dos Estados Unidos e da direita internacional e, sob Bolsonaro, houve até ameaça de agressão da parte brasileira. Criaram mentiras e mais mentiras para afastar os dois povos e os dois países. Falsificaram até que investimentos do BNDES, o Banco Estatal, geraram prejuízos. Os números mostram que é tudo ao contrário. A relação bilateral sempre foi muito benéfica para os dois países. Com a volta do Brasil à CELAC e, em perspectiva, com a volta da Unasur e da Venezuela ao Mercosul, o futuro, a curto prazo, permite otimismo. Com Lula, o Brasil vai substituir as políticas fascistas de sanções de Bolsonaro por uma política concreta de cooperação e integração com a República Bolivariana da Venezuela. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Aquela saudação fraterna, uma enorme responsabilidade nesse nosso novo encontro, já com outros ares no Brasil, Gigante do Sul, retomando o seu canal, o seu caminho necessário, natural, historicamente mais justo, pela integração latino-americana. E hoje será um tema como esse que vamos abordar, mas especificamente sobre a relação Brasil e Venezuela, no qual se podem tirar outras conclusões para o relacionamento do Brasil com vários outros países dessa região. Normalmente se fala muito que há prejuízos nessa relação com a Venezuela, se escandalizam muitas notícias e há muito pouca compreensão sobre as verdadeiras razões de como essas relações podem ser realmente, e foram, muito benéficas para os dois países. Para nos falar sobre isso, nós temos um especialista, o economista Pedro Silva Barros, que foi diretor econômico da Unasur, é pesquisador do IPEA, e que tem uma larga trajetória de elaboração teórica, mas também prática, nesse relacionamento de integração da América do Sul. Muito boa noite, Pedro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto. É uma satisfação conversar contigo, com os amigos da Telesur, sobre esse tema importante, as relações do Brasil com a Venezuela, nesse momento que também provavelmente vai marcar uma inflexão positiva nas relações entre os dois países irmãos. Pode-se afirmar que foi criado um mito de que essas relações foram prejudiciais ao Brasil? O Brasil saiu perdendo nessa relação bilateral? De forma alguma. O Brasil ganha muito com as relações com a Venezuela, ganhou no passado, assim como a Venezuela ganha em ter boas relações com o Brasil. A nossa história, né, embora a gente tenha relações estabelecidas entre os dois países já há bastante tempo, né, há acordos sobre navegação de 1859, enfim, mas a história se acelerou muito no período mais recente, né, de 50 anos para cá, avançou bastante, as relações bilaterais avançaram bastante, dos anos 70 para cá, e no período que foi ali de 94 até 2015, 16, as relações foram muito boas para ambos os países, né? Brasil e Venezuela são países sul-americanos, são também países amazônicos e foram líderes na criação do Tratado de Cooperação Amazônica, que reúne os 8 países. Brasil e Venezuela compartem uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros e tem muitos interesses comuns, né? Compartem a maior reserva de biodiversidade do mundo, muito próxima às maiores reservas de hidrocarboneto do mundo. Não pensar em associar o desenvolvimento dos dois países ou enxergar do outro lado o outro lado da fronteira como um inimigo ou uma ameaça
não é benéfico para nenhum dos dois lados. No período muito recente, né, que coincidiu com o governo Bolsonaro no Brasil, os dois países romperam relações diplomáticas. Isso foi terrível. O Brasil fechou a sua embaixada e os consulados na Venezuela. Foi uma situação inédita, né? Nunca o Brasil havia feito isso em relação a um país vizinho. E além disso, o Brasil reconheceu como autoridade da Venezuela um presidente autoproclamado, o Juan Guaidó, que não era uma obra de ficção, né? Que não permitiu o bom desenvolvimento das relações bilaterais. Nesse período que eu mencionava, de 94 até 2015, 16, o comércio se multiplicou, os interesses comuns se fortaleceram. Claro que daria para ter feito muito melhor, né? Em relação à integração produtiva, por exemplo, que os países não avançaram nisso no breve período que a Venezuela esteve como membro pleno do Mercosul, foi uma pena, mas avançou em vários outros setores, né? A Venezuela chegou durante o segundo governo do presidente Lula, em 2007, a ser o principal superávit comercial do Brasil no mundo. E a Venezuela esteve entre os 3 principais superávites comerciais do Brasil no mundo entre 2007 e 2012. Né? Foram anos que o comércio cresceu bastante e que o Brasil tinha na Venezuela um destino importante para exportações com alta intensidade tecnológica. Né? Então, o Brasil exporta muito, né? Tem exportado mais, mas o Brasil tem, ao mesmo tempo, primarizado as suas exportações. E as exportações para a Venezuela, no momento auge, eram exportações com muito valor agregado, com alta intensidade tecnológica. Aviões, tratores, máquinas. É importante você explicar isso para os nossos telespectadores, porque muita gente vê apenas o lado escandaloso, ou tentam fazer um escândalo, onde não há escândalo nenhum. Financiamento do Banco Estatal BNDES, a operação de empresas e projetos brasileiros na Venezuela, tem um componente, inclusive, esse que você destacava no final, de um valor positivo superior às relações, por exemplo, às exportações feitas pelo Brasil para a China. São muito mais valiosas aquelas feitas para a Venezuela naquele período. Claro que no período Bolsonaro foi... Apesar de que no período Bolsonaro também houve crescimento do comércio bilateral com Roraima e a Venezuela. Isso. Explica como é possível acontecer. É que o Brasil, mais ou menos, um terço das exportações do Brasil se dirigem à China e uns 40 e pouquinhos % à Ásia-Pacífico como um todo. Mas as exportações do Brasil para o extremo Oriente, elas têm pouco valor agregado. Né? Então, o Brasil exporta para a China, basicamente, minério de ferro, soja e petróleo. Também celulose e carne em menor intensidade. Mas esses 5 produtos respondem por mais de 90% das exportações para o Brasil. O preço médio da tonelada que o Brasil exporta à China é de apenas $260. O preço médio da tonelada que o Brasil exportava à Venezuela, no momento de comércio mais intenso, em 2011, 2012, era, na média, $1.800. Então, 6, 7 vezes superior ao valor do que exportamos para a China. E a região como um todo, os vizinhos, né, os 11 vizinhos do Brasil, que seria a área da Unasul, ela, embora só represente 1,6% de todas as importações do mundo, para o Brasil, hoje, que estamos num nível baixo de comércio intra-regional dentro da região,
13% das exportações do Brasil vão para os países vizinhos. 15 anos atrás eram 19%, hoje são 13%. Mas das exportações brasileiras com alta e média alta intensidade tecnológica, 35% vai para a Unasul, para os 11 vizinhos da América do Sul, que só importam 1,6% de tudo que é importado no mundo. Então é um espaço muito privilegiado, porque é um espaço que as empresas brasileiras que têm mais tecnologia são competitivas. Boa parte dessas exportações são viáveis por instrumentos de crédito e garantias, que o Brasil tem, embora tenha desmontado e enfraquecido muito durante os governos Temer e principalmente Bolsonaro. No período que o Brasil exportou mais para a Venezuela, parte das exportações, uma parte pequena, mas relevante, teve apoio do BNDES, não para a Venezuela, não era um dinheiro que ia para a Venezuela, era um financiamento no Brasil para empresas brasileiras exportarem para mercados que têm algum tipo de restrição de divisas ou que tenham um interesse maior de empresas brasileiras e do próprio país em desenvolver projetos que tenham alta tecnologia brasileira ou média alta, seja em bens, seja em serviços. O dinheiro não saía do Brasil. O dinheiro não saía do Brasil, e isso é uma parte muito pequena dos desembolsos do BNDES. Esse sistema, né, essa estrutura, essa arquitetura de financiamento, chama desembolsos pós-embarque, ela existe desde 1998. Dos desembolsos do BNDES foram direcionados para exportações, que é muito pouco. Isso a participação das exportações no PIB do Brasil é muito superior aos 6%. Perfeito. Nós temos que fazer uma pequena pausa aqui, razões de tempo, no programa Latitude Brasil, que está conversando com Pedro Silva Barros, que foi diretor econômico da Unasur, pesquisador do IPEA, e que no próximo bloco aprofundaremos essas relações Brasil e Venezuela, que também ensejam uma reflexão sobre o processo de retomada da integração sul-americana e latino-americana, já que o Brasil voltou com o presidente Lula, tanto para a CELAC, como também para o Mercosul. Discutiremos também o futuro da Unasur. Já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil hoje conversa com Pedro Silva Barros, economista, foi diretor econômico da Unasur, é pesquisador do IPEA no Brasil, especializado nesse processo da integração latino-americana e sul-americana em particular. Numa das suas falas, Pedro, você deixou indicado que a relação com a Venezuela poderia ter sido muito mais aproveitada naquele período. Não foi. O que é que se pode fazer agora? O que é que se deve fazer agora? O que é que seremos capazes, com as relações políticas que temos hoje, dessa retomada dinâmica das relações Brasil e Venezuela? Há pontos importantes que devem ser centrais no debate sobre o restabelecimento das relações diplomáticas e o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Venezuela. Um deles é que a reabertura da embaixada do Brasil na Venezuela e dos consulados deve vir necessariamente acompanhado de uma agenda positiva, né? Num momento crítico, como existiram outros na história entre os dois países. Lá nos anos
90, no começo dos anos 90, no marco da realização de uma conferência das Nações Unidas no Brasil, muito importante sobre meio ambiente, a Rio 92, a Eco 92, aumentou significativamente a repressão aos garimpos no estado de Roraima, que faz fronteira com o estado de Bolívar, na Venezuela. Era o governo Collor. E muitos brasileiros ligados ao garimpo foram exercer essa atividade na Venezuela. E gerou esse movimento não planejado e não organizado uma série de incidentes, inclusive com chacinas, uma série de abusos, e a agenda bilateral estava num momento crítico, né? Por uma infeliz coincidência, no período recente, o mês passado, saltou aos olhos do Brasil e do mundo a situação extremamente delicada dos Yanomamis, né, que foram muito afetados justamente pelo garimpo no estado de Roraima. Bem na e aumentou muito, bem na fronteira com a Venezuela, e aumentou muito a repressão a essa atividade nas últimas semanas. Certamente, boa parte desses brasileiros que estão lá passarão para a fronteira com a Venezuela, a maior parte já passou, e também para a Guiana, para o Suriname, num movimento muito parecido com o que ocorreu nos anos 90. Naquele momento, logo depois, em 94, já no governo Itamar Franco, liderado pelo chanceler de então, Celso Amorim, que depois foi chanceler do Lula durante os 8 anos de seu mandato, ele, em diálogo com o governo da Venezuela, construiu uma agenda bilateral que ficou conhecida como Protocolo de La Guzmania, que é uma residência de um ex-presidente, uma casa presidencial próximo ao aeroporto que serve Caracas, né, em La Guaira. Esse protocolo estabeleceu uma agenda positiva entre os dois países, que incluiu, por exemplo, a pavimentação da Troncal 10 e da BR-174, que é por onde passa o comércio, a maior parte do comércio bilateral hoje. Também a transmissão de energia da Venezuela para o Brasil. Roraima, até hoje, não é conectada com o Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica do Brasil e recebia até o início de 19 energia da Venezuela. Hoje, gera energia termoelétrica diesel importada dos Estados Unidos a um custo 7 vezes superior, um custo enorme para o Brasil. Prejuízo enorme pelo rompimento das relações bilaterais. Então, essa agenda dos anos 90, uma agenda positiva, que serviu de base depois para o crescimento das relações bilaterais nos anos 2000, principalmente quando coincidiram nos governos os presidentes Hugo Chávez e Lula, essa agenda deve ser atualizada e fortalecida. Uma espécie de protocolo de La Guzmania II. Atualizada como? Então, atualizada como? Reforçando a infraestrutura de integração. As estradas foram abandonadas do lado brasileiro nos últimos anos. A BR-174, eu tive lá faz 2 meses, ela está praticamente intrafegável. Não parece uma estrada pavimentada, cheia de buracos, alguns enormes e trechos de quilômetros em terra. E mesmo assim o comércio continuou crescendo. Inclusive pelo aumento de caminhões. O comércio entre Roraima e a Venezuela aumentou muito nos últimos anos, como um efeito colateral, não planejado, das sanções que a Venezuela sofre por parte dos Estados Unidos. Então, parte do comércio do sul do Brasil, que ia por navio à Venezuela, passou a ir por terra, principalmente de arroz, açúcar, margarina, gêneros alimentícios, principalmente que são produzidos em Roraima. Agora, com o presidente Lula e o presidente Maduro, portanto, as condições são excepcionais para uma dinamização. Sim, então é possível, e o Brasil deve fazer isso, voltar a comprar energia elétrica e reforçar o linhão. Por que reforçar o linhão e expandir a linha de transmissão de energia elétrica? Porque esperamos em breve, Boa Vista estará conectada ao Sistema Nacional do Brasil. Porém, a maior parte da geração
de energia hidroelétrica da Amazônia brasileira está na calha sul do Amazonas. São as hidrelétricas Jirau, Santo Antônio, Tucuruí, Belo Monte, são grandes hidrelétricas, mas que não produzem energia elétrica o ano todo. E o regime, a época de chuvas, o regime pluviométrico da Venezuela, da parte das bacias do rio Caroni e Orinoco, ela não coincide, é complementar à época de chuvas da calha sul do Amazonas. Então, nós na época estamos falando aí de uma integração energética, e para isso também seria isso muito é fundamental. importante a reestatização da Eletrobras também, que, aliás, o presidente Lula sinalizou aí a possibilidade real de que isso venha a ser feito. Recuperar nossa capacidade de planejamento do setor energético. Perfeito. Mais fácil com uma empresa estatal, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Mesmo com empresas privadas, é possível fazer uma integração energética. Com empresa estatal, mais fácil. Da mesma forma... Sim. Não, tem um outro ponto que é muito falado, que é a questão da dívida que a Venezuela tem com o Brasil, e que foi coberta no Brasil pelo Fundo Garantidor das Exportações. Não foi o BNDES que arcou com o prejuízo, que é um fundo que é acumulado por prêmios das próprias exportações. Né? Perfeito. Esse fundo cobriu os atrasos de pagamento da Venezuela. A Venezuela deve retomar o pagamento dessa dívida com o Brasil. Porém, os prazos devem ser alongados e acompanhados de uma agenda positiva que inclui, inclusive, mais crédito para dinamizar o comércio bilateral. Num primeiro momento, poderia-se priorizar alimentos, remédios, produtos básicos e ser acompanhado também do que faltou naquele período inicial, que é a integração produtiva e o desenvolvimento de cadeias integradas. O Brasil também tem alguns produtos que o Brasil já importou muito da Venezuela e pode voltar a importar, como é o caso da ureia, que é um fertilizante nitrogenado importante para a agricultura do Brasil, é o caso do calcário, que Roraima demanda muito, e o fornecimento foi rompido pelo distanciamento diplomático bilateral, e também do coque, que é um derivado de petróleo que é importante para a indústria de cimento no Brasil. Agora, uma última pergunta, Pedro. Lamentavelmente, nosso tempo é muito curto, né? Com tudo isso que você está narrando, explicando muito bem, vem a pergunta: a Unasur volta? Precisa voltar? Está claro pelo seu raciocínio, pelos discursos do presidente Lula, aliás, falando novamente em integração, mas a Unasur, especificamente, voltará? Sim, a Unasul deve voltar. Foi um esforço importante, reunindo os 12 países da região, independente de governo de turno, de coloração partidária, mas um esforço que reunia Chávez, Uribe, Lula, todos os 12 presidentes à mesma mesa, com agendas de consenso, com agendas como infraestrutura fundamental. A região tem perdido competitividade pela falta de integração de infraestrutura, agendas como saúde, e a não existência da Unasul custou muito à região durante a pandemia da Covid. A região sofreu mais por não ter políticas de saúde e de saúde pública articuladas, e a região sofreu também por não ter uma agenda de consenso para a recuperação pós-pandemia. Né? A Europa teve o maior plano de sua história, agora, nesse sentido, concertado entre os países. A própria África teve, a América Central também, mas a América do Sul, não. Isso nos faz falta. Agenda de defesa, um mundo com mais tensão, Ocidente, Oriente, conflitos no leste da Europa, a região fragmentada é muito mais vulnerável. A Unasul se faz necessária. E no caso ambiental, o presidente Lula já fez um discurso lá na COP
defendendo a retomada do Tratado da Bacia Amazônica, que agora, para a questão climática, será muito Sim, importante. realizar Aliás, pelo ex-presidente Ernesto Geisel, né? Isso, Geisel com o Carlos Andrés Pérez, o primeiro governo dele, que era nos anos 70, ainda na Venezuela, lideraram esse processo. Recuperar e fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica é fundamental. Dar centralidade à questão ambiental na discussão sobre infraestrutura também, não é apenas recuperar a IRS, o COSIPLAN, mas atualizá-lo e revitalizar, que foi o verbo que o presidente Lula utilizou em seu discurso de posse no Congresso Nacional, revitalizar, dar nova vida à Unasul como um todo e a sua agenda. O Brasil, a Argentina já se manifestaram em documento, em declaração conjunta, agora em janeiro, o desejo e o compromisso de retornar à Unasul. 5 países não saíram da Unasul, então já seriam 7, e faltariam outros 2 para recomeçar formalmente a Unasul. Esses países podem ser o Chile, a Colômbia, o Uruguai, Paraguai e Equador, 2 desses 5. E a Unasul estaria de volta para o bem da região, para o desenvolvimento de nossos povos. Muito bem. Que ótimo. Bom, o nosso programa é muito curto para tanta pauta, tanto assunto, tantas notícias importantes como a que você nos trouxe aqui, mas nós convidaremos você a voltar para o Latitude Brasil em breve, porque há muito a ser explicado para acompanhar essa retomada importantíssima das relações entre Brasil e Venezuela, 2 povos irmãos que já tiveram muitos acordos estratégicos, sobretudo no período que estavam governando o Lula e o presidente Hugo Chávez, mas o momento é propício para a retomada em alto nível dessas relações. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Beto. Sempre uma satisfação conversar com os amigos de Latitude Brasil e os telespectadores de Telesur. Um abraço. Um abraço grande, um abraço para todos que nos acompanharam. Na semana que vem estaremos aqui novamente com mais um Latitude Brasil. Aquele abraço, tchau.